Olá, quinto ano, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Quinto ano, hoje é dia 3 de julho, nós estamos aqui para a nossa aula de História. Vocês devem pegar a apostila no grupo 5, na página 203. Nós vamos ver religiões monoteístas. A última aula nós vimos sobre o politeísmo, né? As religiões que creem em vários deuses. E hoje nós vamos ver sobre as monoteístas, as religiões que têm como crença um único Deus, um Deus só. Então, acompanhe com a professora a leitura na página 203. Você já conheceu algumas religiões politeístas. Agora nós vamos falar um pouco sobre as religiões monoteístas. E nós temos aí na página 203 imagens de Deus Ahura, né? De Mazda, ruínas no Irã. Nós temos também pessoas no Templo do Fogo Zoroastro, todas elas, né? Representando as religiões com um único Deus. O zoroatrismo. O zoroatrismo é a primeira religião que aparece aqui. Trata-se de uma religião criada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, também conhecido pelos gregos como Zoroastro, no século 6 a.C. Então é uma religião muito antiga. No zoroatrismo há o culto a um Deus supremo chamado Ahura Mazda, criador e representante do bem. Em contrapartida, acreditam que exista ainda um representante do mal denominado Ahriman. Seu livro sagrado é chamado de Gende Avasta, onde se encontram alguns escritos dos ensinamentos de Zoroastro, como não praticar magia, não adorar várias divindades e não realizar sacrifícios com sangue. Então aqui estão algumas características do zoroatrismo. Depois a professora gostaria que vocês já lessem, né? Com mais cuidado, já pedi em tarefa para que vocês fizessem a leitura, porque os textos são bem complexos. Embaixo nós temos aí o judaísmo. O judaísmo foi fundado no Oriente Médio e é conhecido como uma das religiões abrâmicas, em razão da crença de um Deus único que se revelou a Abraão, o primeiro patriarca bíblico. Então, no judaísmo, Abraão foi o primeiro patriarca, né? E virando a página, nós vamos continuar falando sobre o judaísmo. Nós temos aí, para os judeus, o universo foi criado por Javé, ou Jeová, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus disse a Abraão para sair da cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, e em busca da terra sagrada de Canaã, onde os filhos de Jacó, neto de Abraão, fundaram as 12 tribos de Israel. Então, aqui nós estamos vendo a imagem mostrada na Cidade Velha, principal local de Jerusalém, que é dividida em 4 bairros: cristão, muçulmano, judeu, armênico, todos cercados por uma muralha. Os cultos judaicos são realizados em sinagogas, locais onde há uma arca sagrada, onde são guardados rolos de Torá. Atualmente existem cerca de 16 milhões de judeus no mundo, sendo que no Brasil há aproximadamente 120 mil pessoas que seguem o judaísmo. Agora, Sabat, nome dado no judaísmo no dia do descanso semanal, simbolizando o 7º dia em que Deus descansou após a criação do mundo. Pelo rito judaico, Sabat sempre começa a ser celebrado ao anoitecer da sexta-feira e se estende até o pôr do sol do sábado. Então, o sábado, né, ele é um dia sagrado porque diz, né, que Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E sábado é o 7º dia da semana. Assim é a crença do judaísmo. Virando a página, nós temos a 205, cristianismo. O cristianismo é a religião com mais seguidores no mundo. Atualmente possui cerca de 2 bilhões de fiéis, sendo 51,4% católicos, 36% protestantes e 12,6% ortodoxos. De acordo com a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, Deus criou o mundo começando pelo céu e a terra e terminando com a criação dos seres humanos à sua imagem e semelhança. Para os cristãos, Deus é um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo, observando e cuidando de todos os seres humanos. A religião cristã derivou do judaísmo. Jesus de Nazaré foi um judeu que viveu na Palestina.
quando sua cidade estava sob o controle do Império Romano. Filho de Deus com a Virgem Maria, é considerado o Messias que teria nascido para salvar a humanidade. Messias equivale à palavra grega Christos, por isso ficou conhecido como Jesus Cristo. O líder da Igreja Católica é denominado pelo Papa, sendo o atual argentino, né? Então, o Papa, o nosso atual Papa, e o nome dele é Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco. Já na Igreja Ortodoxa, o representante é o Patriarca da Constantinopla. Então, aqui está falando, né, algumas características do cristianismo. Depois vocês devem também ler, né, o texto na íntegra. E aqui aparece no vocabulário a palavra blasfemar. Produzir blasfêmia, falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar a Deus, dizendo mentiras sobre eles. Então, né, Jesus foi denunciado e diziam aí, né, no cristianismo, que Jesus blasfemava contra Deus. Por isso foi morto. Na página 206, nós estamos vendo uma imagem do Papa Francisco saudando fiéis católicos na Praça São Pedro, no Vaticano. Agora nós vamos ver na página 206 também sobre o catolicismo. Para os católicos existem os seguintes sacramentos. Então, os sacramentos, né, são as regras a serem seguidas nesta religião. O batismo, a confissão, a eucaristia, o crisma, a ordenação, o sagrado matrimônio e a unção dos enfermos. Então, são 7 sacramentos do catolicismo. Realizando esses rituais que são considerados obrigatórios para a salvação, os católicos recebem a graça de Cristo. No Brasil, atualmente, a maioria da população ainda é católica, cerca de 65% de acordo com os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi realizado no ano de 2010. Nós estamos vendo aqui do lado a Catedral Ortodoxa de São Basílio, localizada na Praça Vermelha, na cidade de Moscou, na Rússia. Agora nós vamos falar um pouco sobre o protestantismo, que está na página 206. Em 517 ocorreu uma nova divisão dentro da Igreja Católica Romana, na qual surgiram grupos que protestavam contra algumas regras e imposições da Igreja. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante, e assim surgiu o protestantismo, virando ainda falando sobre a Reforma Protestante que surgiu com as ideias do monge alemão Martinho Lutero, após a publicação das suas 95 teses. Nesse período, as pessoas estavam insatisfeitas com o grande poder do Papa e dos abusos cometidos por membros da Igreja Católica, que levou Lutero a condenar a venda de indulgências e o luxo que a Igreja desfrutava. As ideias de Lutero expandiram-se e ele foi excomungado pelo Papa Leão VIII, após ter se negado a se retratar. E assim ele fundou, ele saiu do catolicismo e fundou uma outra religião, que foi o protestantismo. Aqui nós estamos vendo uma escultura de Martinho Lutero e nós estamos vendo a figura, a imagem de uma igreja calvinista de Budapeste, na Hungria. Nós estamos vendo aí Lutero considerava a liturgia um importante momento da religião, por esse motivo traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando assim que mais pessoas pudessem ler a Bíblia. Virando a página, nós vamos falar agora sobre o islamismo. O islamismo surgiu com o profeta Maomé durante o século VII, na cidade de Meca, na Arábia. Segundo o Islã, foi uma caverna que o anjo Gabriel teria encontrado Maomé e feito revelações que deram origem à religião islâmica. A partir de então, Maomé começou a pregar em Meca, afirmando ser Alá o único Deus. Mesmo com uma grande oposição no início, ele levou a migração de grande parte de seus seguidores para a cidade de Medina. Maomé conseguiu convencer a maioria da população da Arábia a seguir a religião islâmica. Então, nós estamos vendo, em 2015, de acordo com o Reserva Center, foram computados cerca de 1 bilhão de muçulmanos no mundo,
sendo assim a segunda maior religião do mundo. Então nós estamos vendo a Mesquita de Al-Haram, considerado o maior centro de peregrinação do mundo, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, essa peregrinação, por conta da pandemia esse ano, vai ficar somente, né, para as pessoas que ali moram e não vai ser aberta ao mundo, né, por conta da movimentação de muitas pessoas. Na página 209, nós estamos vendo aí um homem rezando na mesquita, na cidade de Delhi, na Índia. O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, ou Alcorão, escrito na língua árabe e que contém as revelações de Deus a Maomé. Agora nós vamos ver sobre as diversidades religiosas. Nos últimos 200 anos, novos movimentos religiosos floresceram. Nunca houve tanta diversidade de concorrências religiosas como agora. Em países que receberam múltiplas influências culturais, como o Brasil, sincretismo e crenças originais enriqueceram a experiência da humanidade. O pluralismo religioso é uma característica marcante no país. Muitos segmentos têm sua fé marcada em tradições milenares, como as consciências de Krishna, reconhecida mundialmente entre outras religiões. Então, as religiões, né, eram em menor número, elas nos últimos 200 anos se multiplicaram, né, foram desdobradas e novas religiões surgiram. Virando a página 210, dialogar, conhecer, estudar ou pesquisar o universo religioso são atividades fascinantes, interessantes e servem sobretudo para acabar com os fundamentalismos. Os fundamentalistas são aqueles que cultivam a ideia de que sua religião é a única e que todas as demais formas têm de ser abolidas. Então, no que é que nós temos que pensar nesse momento? Depois de vermos as religiões politeístas e hoje as religiões monoteístas, que não existe uma única religião, uma única forma de expressão às crenças, né? Como a professora disse, não estamos falando de religião, e sim de crenças. Então, existe uma diversidade, por isso que temos religiões monoteístas, né? Quando nós falamos das diversidades, no mundo todo. Então, nós temos que conhecer o que tem no Brasil e fora do Brasil. Aqui nós estamos vendo a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Santuário Católico, que fica no estado de São Paulo. A B, Igreja Evangélica Metodista, no município de Gramado, no Rio Grande do Sul. A C, Terreiro de Umbanda, né, de Pena Vermelha, na zona leste do município de São Paulo, na cidade de São Paulo. E a figura D, interior da sinagoga de Zur, em Israel, localizada no município de Recife, no estado de Pernambuco. Então, está mostrando, né, que dentro do nosso Brasil existem aqui, né, vários templos, várias igrejas e cada qual representando a sua religião. Na página 211, nós temos o exercício 1. No exercício 1, vocês vão escolher uma religião que foi estudada aqui no monoteísmo, né? Nós vamos ser somente aqui nos monoteístas. Vocês vão escolher uma religião e vão escrever o que vocês sabem, o que vocês entenderam sobre essa religião. Vão escrever onde, professora? Porque aqui não tem espaço. Vocês vão escrever no caderninho de história. Então, eu escolhi o islamismo, o protestantismo, o catolicismo, né? Então, vocês coloquem lá, coloquem em página 211, exercício 1, e escrevam o que você entendeu a respeito dessa religião. O que você entendeu a respeito dessa religião. Escolha apenas uma religião. A 2 vocês devem fazer, a 2 e a 3 a página 211. Na página 212, vocês têm aí a 4 a 5, que vocês também devem responder, devem fazer. Na página 213, vocês têm as questões 6, 7 e 8, que vocês também devem fazer. E assim nós terminamos o grupo 5, né? Nós terminamos o nosso grupo e nos encontramos já para a correção das atividades e retirarmos as dúvidas. Bom trabalho a todos, até já!